PCdoB. O PCdoB é contra o projeto, nós somos contrários à política de encarceramento, de expansão do encarceramento. Muitos dos que defendem essa política defendem como negócio, abertura de negócio no Brasil. Portanto, o PCdoB, no mérito, vai votar contra essa proposta. Ocorre, presidente, que desde ontem foi firmado o entendimento de votar as matérias. Nós queremos votar e derrotar essa proposta. Por isso nós somos contra o requerimento de retirada de pauta, porque nós queremos votar e derrotar. Como queremos votar e aprovar o auto de resistência, o fim do auto de resistência, para acabar com a impunidade, com os abusos praticados pela polícia, sobretudo na periferia do Brasil, sobretudo contra os mais pobres, abusos praticados e ocultados na forma dos autos de resistência. Poderíamos votar o fim dos autos de resistência pelo acordo feito de votar matérias, tratar no mérito. Por isso que o PCdoB vai votar contra esse projeto e espera que ele venha para a pauta. Presidente, eu não entendo como que esse pessoal do outro lado, eles reverenciam Nicolás Maduro, Che Guevara e outros matadores, carniceiros, e querem atacar a polícia brasileira. Isso que eu não entendo. A maioria vota não. O pessoal é contrário a essa proposta e quer discutir, na verdade, a questão da progressão de pena, a questão de um estágio civilizatório para se tratar o problema da criminalidade e da violência no nosso país. Na verdade, todos os quesitos que visavam a ressocialização no preso, que é a progressão de pena, que é as visitas íntimas, que é a presença de advogados de defesa, tudo isso são avanços civilizatórios de países que avançaram bastante nos direitos humanos e com resultados que significam diminuir a tensão nos presídios. Não adianta aumentar a pena só, não adianta só mandar mais gente para a cadeia, aumentar as penalidades. Isso tudo é uma fantasia que o criminoso, na hora que pratica o crime, sabe se o crime é hediondo ou não é hediondo. A peculiaridade do Código de Processo Penal, isso não existe. O que existe é ter uma proposta que reduza a violência, uma proposta que consiga enfrentar a lógica de um país que tem 700 mil presos, um dos maiores encarceramentos do mundo, e isso não resolve o nosso problema, e ainda há mandatos para ser cumpridos. Então nós temos que ter uma outra política, e é nessa direção que não adianta, inclusive, regredir na progressão de pena, como também nós temos que aprovar aqui a questão dos autos de resistência do projeto que trata dessa questão, que é um retrocesso, é estado de exceção, o devido processo legal tem que ser colocado para quem comete crime. Quem não comete crime não deve temer, em hipótese nenhuma. Gostaria de acrescentar aqui, senhor presidente, com relação às pessoas que sobem em tribuna aí para dizer que vão, quando falo da questão do auto de resistência, que estão aqui para defender o pobre da periferia, o negro, né, do morro. Claro que tem que defender, assim como eu defendo os pobres do meu estado também, do subúrbio, mas pobres direito. Pobre cidadão de bem, de família, não bandido. Obrigado, senhor presidente. O pessoal vota não, insistindo em que uma política de segurança séria implica em articulação entre estados e União, implica num esforço conjunto para o desarmamento. O armamentismo clandestino tem sido um dos fatores de violência, uma profunda reforma penitenciária, e há projetos nesse sentido, da ressocialização, que tramitam aqui na casa. A gente precisava focar nesse aspecto e não no mero punitivismo. Lembrando que nos últimos 15 anos a população carcerária aumentou 270% e, no entanto, a criminalidade também aumentou. Simplesmente vigiar, punir, encarcerar não tem se mostrado o caminho melhor para a redução da trágica violência nesse país. Nesse sentido, nosso voto é não.
Desde já chamar a atenção do plenário, nós vamos votar agora o endurecimento das leis para as pessoas que cometem crimes contra os policiais. Em seguida, logo após, haverá uma votação para também endurecer as leis para as pessoas que cometem estupro no nosso país. Quem cometer estupro precisa responder em regime fechado, da mesma forma que os crimes contra os policiais. Então, desde já, chamo a atenção deste plenário para que a gente, em seguida, aprove também a emenda que endurece a punição de quem comete estupro. O PSDB orienta sim. A progressão tem que ser realmente cancelada e tem que ser cumprido fechado, porque é um desafio dos bandidos quando abate um agente da segurança pública na rua, está quase que desmoralizando perante toda uma população civil, mostrando que eles estão querendo, com isso, deixar uma população toda amedrontada, uma população que vai estar vendo que os policiais estão sendo mortos e que eles podem ser uma vítima fácil. Então o Estado tem que ser rígido em que eles vão sim cumprir a pena em regime fechado. Presidente, no Rio de Janeiro já são 116 policiais mortos por bandidos. Senhor presidente, cumprir integralmente pena em regime fechado é pouco. É pouco. O PP vota sim, esse projeto merece ser aprovado. Bem, o que se quer aqui é colocar um freio. O que se quer aqui é dizer, nós não podemos aceitar que o policial seja caçado e executado e fique por isso mesmo. Nós estamos dizendo aqui ao bandido que se ele matar um policial, ele vai cumprir a pena em regime fechado e isso tem que servir de freio. Se isso não servir de freio, já que os crimes hediondos não serviram de freio, então eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo entender como é que alguém pode ser capaz de votar contra um projeto desse que vem na direção de defender aquele que defende a sociedade. É lamentável que ainda tenha parlamentares que pensam dessa forma. O meu voto é claro que é voto sim. PRB, podemos. Senhor presidente, o PRB aproveita esse instante para homenagear todos os policiais brasileiros, policiais federais, rodoviários federais, civis, militares, todos os agentes do sistema de segurança pública. É certo que nós temos que endurecer a legislação, quer seja contra crimes praticados contra policiais ou na população em geral. Não dá para ficar como está. Nós temos que fazer o nosso papel, porque a bandidagem está cada vez mais soberba, ousada, no respeito ao agente do Estado que tem o dever de proteger o cidadão. Portanto, o PRB vota sim. Podemos, senhor presidente, tenha consciência de que o agente, o policial, o militar, civil, o policial federal tem sido perseguido no Brasil inteiro. E como é a vocação dele de ser policial, ele às vezes tem que esconder essa vocação com medo de morrer, porque em alguns estados, ao serem descobertos, são executados. Então, claro que o Podemos vai votar a favor de que aqueles que tirarem a vida de um policial, eles permaneçam em regime fechado. PSC. Senhor presidente, eu estou vendo muito especialista aqui falar de segurança pública, mas num país onde nem 10% dos crimes são elucidados pela polícia, estão falando que o problema é a prisão. Pelo contrário, o problema é não prender. Nós temos que prender é mais. E eu cito como exemplo o meu estado de São Paulo. 1/3 dos presidiários estão em São Paulo. São Paulo tem o melhor índice de homicídio nacional. Pelo óbvio argumento que não dá para contrariar a lei de Newton. Quem está encarcerado não comete crime na sociedade. Ponto final. E acabar com esse argumento preconceituoso de falar que pobreza é causa de criminalidade. Se pobre fosse razão para ser ladrão, era para o país ser um caos.
E a gente sabe que até em altos cargos, com bons salários, as pessoas cometem delito. Bem. O PSC orienta assim. PSB. Esse projeto não passa no crivo do controle de constitucionalidade das leis. Então o PSB orienta não. Rede. A progressão do regime de cumprimento de pena nas espécies fechado, semiaberto e aberto tem como razão a maior ressocialização do preso, que mais dia ou menos dia voltará ao convívio social. Ou seja, a progressão, quando foi pensada por especialistas, é no momento onde esse preso, se ele tiver periculosidade, ele não vai ser liberado para essa progressão. É a reinserção para que você não crie um animal enjaulado que vai sair de lá e matar muito mais pessoas. Isso foi pensado por especialistas. Essa matéria é inconstitucional, a rede vota não. Está mais do que claro isso. O intuito do projeto do deputado Alberto Fraga é de proteger o policial brasileiro, pelo amor de Deus. Nesse momento, ele está dizendo: matam 600 policiais em serviço por ano no Brasil. Está adequada essa porcaria da lei que nós temos? Ele está falando em medidas que possam... Como voto PCdoB.